E aí parece, eu não sei quem montou o cronograma, mas eu acho que o trabalho dela, mesmo que sejam com temáticas bem distintas, mas em alguns contextos ideológicos vai fazer uma certa ligação, né? De certa forma. Tanto que eu faço alguns usos do mesmo período dela, com essa questão do movimento pelos direitos civis, né? E eu iniciei esse trabalho juntamente com a Samara Letícia Moura Borges, que não pôde estar, né? No momento que eu fiz a inscrição também para o evento, ela não estava viajando, e aí mal chegou viajando de novo. E esse trabalho nasceu inicialmente com o nome de Átomos pela Defesa e Justiça, o filme como recurso para a consciência negra. A gente sentado, eu estava iniciando, eu estava no meio, na verdade, da pesquisa para o meu TCC, e aí eu comentando com ela sobre essa questão do uso do cinema, o cinema como recurso didático, né? Esse salto a partir da Revolução Historiográfica a partir de 1930, né? Quando o cinema passa a ter, quando essas outras fontes não tradicionais, além do documento, passam a ter uma importância, né? Na formação, principalmente na área de história. E aí eu falando sobre cinema, a gente estava no calor da leitura de Cícero Bittencourt, que ela aborda como se usar o cinema em sala de aula, como se usar o cinema como recurso didático. E ela parou e perguntou, bem, por que a gente não, se você disse que o filme é tão bom, o filme Em Defesa da Honra, que eu não sei porquê, né, chegou pra gente como Em Defesa da Honra, só que o nome de verdade, o nome em inglês é Titles for Defense, né? Por que a gente não divulga esse filme, por que a gente não mostra ele para mais pessoas? Seria legal, mas aqui na universidade, convenhamos, na Universidade de Porto, o público voltado para questões de cinema é um pouco meio que disperso. Aí eu pensei, vamos para os colégios. As crianças provavelmente vão adorar e eu tenho que necessitam, né? E é bom também que a gente esteja divulgando uma ideia nova, um modelo novo de cinema. Aí beleza, montamos um projeto e aí começamos a elaborar como seria, né? E aí sempre sem esquecer, né? Sempre levando em conta, né? Que o cinema, nesse caso, deveria ser usado como uma fonte histórica, como um recurso didático, né? Para a construção do conhecimento, pois representa, primeiramente, lutas históricas e ideológicas. Pensamos no público-alvo, vamos fazer um confronto entre o pessoal da zona rural e o pessoal urbano, principalmente as crianças e adolescentes. Né? Ela, não, beleza. E aí, nessa questão, essa preocupação essa contextualização metodológica, de colocar o cinema próximo da realidade dos alunos, que é uma preocupação que a Kátia Abud também defende, né? Que o professor está apto a usar as diversas metodologias para abordar os seus contextos, né? Desde que ele tente socializar com a realidade do aluno, desde que seja uma coisa dinâmica. E aí, foi exatamente há um ano. Por que não lançamos isso próximo da Semana da Consciência Negra? Né? Porque é meio que frustrante, você chega na sala de aula e pergunta para o aluno, você sabe o que foi a consciência negra? O que você entende por consciência negra? E aí as pessoas ficam assim, meio que sem saber, né? Mesmo que temos uma população negra brasileira muito forte, não só brasileira, né? O mundo todo, assim, né? E aí o filme acaba tendo um objetivo assim, criativo, né? Pois vem se infiltrando na transmissão cultural e o processo de formação educacional, tanto no âmbito institucional, nas escolas, quanto no âmbito mais espontâneo. Lembrando que cinema é imagem e movimento, né? O Charlie Chaplin não fala quase nada, é cinema, um clássico, assim, digamos, né? Que ela também usou, também já usei. Comerciais de TV, curtas, longas, documentários. No cinema, nós estamos cercados. Você está na rodoviária aqui esperando o ônibus, você assiste um filme, ou seja, estamos cercados a todo momento do cinema. O cinema influencia o nosso processo cultural, formação das crianças e adolescentes, né? E aí pensamos, por que não usar isso como meio de divulgação de uma ideia ou de uma causa que a gente defende, que a gente queira que as pessoas tomem mais conhecimento, que é, no caso, o processo, a consciência negra, o processo de luta do negro no decorrer da história. À vista que o século XX tem se marcado muito, né, com uma certa desenvoltura dos movimentos negros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que foi o caso do filme em questão, que aborda o movimento pelos direitos civis,
Só que entra um pouco em confronto com o teu, porque você usou um pouco a questão do Martin Luther King. E aí o grupo em questão ele tem um aparato ideológico muito próximo das ideias do Malcolm X. Tanto é que eu queria um certo fã do cara, né? E aí acaba sendo, digamos que, um referencial, né? Partimos da ideia de se divulgar uma ideia interessante, de expor uma necessidade das crianças de conhecer o que seria, né? E também de analisar, através dos discursos dos alunos, através de questionários que seriam aplicados a eles, o que eles entendiam ou percebiam por consciência negra e por capacidade do cinema, né? E aí transmitimos para eles, no final do filme, um questionário simples, com questões de marcar sim ou não, né? Que seria analisado depois, que foi parte da fonte de inspiração para escrever o artigo, né? E aí, assim, tentando abordar de maneira metodologicamente correta, né, o cinema como fonte histórica e recurso didático. Não adianta você pegar e o professor, por exemplo, aplicar o filme para preencher a aula, né, ou simplesmente sem nenhuma função educativa. Tem que ter uma função, tem que estar próximo de alguma realidade, tem que se explorar os alunos, o que eles entenderam, ou sequer prestaram atenção no objeto escolhido, né? E aí escolhemos o filme Em Defesa da Honra. Uma produção nada hollywoodiana, à vista que não tem todo aquele aparato, não tem um Brad Pitt da vida, não tem um Nicolas Cage, mas tem o Forrest Whitaker, que é ótimo. Já fez outros filmes, principalmente que levam a exposição dos civis, como é o caso do Dono da Casa Branca, né? E tem o Ocean Davis, que também inclusive atuou no movimento dos civis na década de 60, juntamente com o Malcolm X, né? E aí o filme, de direção do Bill Duffy, não necessariamente uma obra que atrairia grandes investimentos industriais, né? Porém não deixa de ser uma obra classificada como sétima arte, justamente por isso, porque ele traz uma ideia, uma ideologia, uma realidade dada de certo tempo e chega muito próximo, né, do período em questão, abordando como o caso do preconceito, né, o terror do racismo empenhado pela Ku Klux Klan, a violência nas manifestações que era muito usada pela polícia, né, e uma mudança de pensamento, né, que é o desafio dos negros com relação à supremacia, com relação à supremacia branca, com relação à Ku Klux Klan, né, e por fim o conflito armado, que de fato realmente aconteceu. O filme, nesse momento, ele é baseado em fatos reais, sim. Realmente esse conflito dos diabos, que é o grupo que encena, na verdade, o filme, né, realmente houve um conflito armado com a Ku Klux Klan, né. E aí, através do filme, tentar expor para os alunos essa mudança, principalmente, que começa a se enfatizar no século XX, que é, ali temos o Forrest Whitaker, né, antes de ser diácono, a maneira, a curvação com relação aos brancos, a reverência, né, e aí depois os diáconos, eles já desafiam, não desafiam, na verdade, eles se autodefendem da violência imposta pelo Ku Klux Klan, né, e isso proporciona uma perspectiva diferente. Como assim, se o negro foi escravizado, aquela ideia de negro pacífico, de negro dócil, né? Se o filme desmente isso, não, o negro não foi assim, o negro se revoltou, o negro lutou pelos seus direitos, e o movimento pelos direitos civis, representado em muitos filmes mesmo, saiu para provar isso, né? E aí começamos a exposição, primeiramente, iria ser só 2 colégios, mas programações de consciência negra, e aí algumas pessoas acharam legal e pediram para ser apresentado em outros ambientes, como é o caso da Consaúde, uma instituição renomada de corpo nacional. Não deu muita gente, porque era no início da programação lá para a consciência negra, mas foi interessante, rolou uma discussão interessante depois, né? As pessoas começam a dizer, nossa, realmente
gente não tinha noção de que tinha sido assim há tão pouco tempo atrás. Estamos falando da década de 65, já do século passado, né? Apresentamos também em outro colégio da zona urbana, o Colégio da Nunes Carreiro. Não foi aplicado questionário para esses alunos. E o mais frustrante na universidade. A universidade já foi já em 2014. Frustrante, desculpe pela maneira de se dizer, porque você entra num ambiente que se diz, não que se diz, mas a produção de conhecimento acaba se tornando mais intensa, né? Trabalhos e artigos sendo produzidos, em si são acadêmicos, né? E aí você expõe um filme com toda essa contextualização, com toda essa importância histórica, e tem colegas ocupados com tablet, colegas ocupados com notebook, colegas, não foi só um, dormindo enquanto você expõe um filme desses, você entende? Isso acaba sendo um pouco frustrante, né? Mas, à vista que saíram no final, alguns comentários interessantes, um debate interessante, algumas críticas com relação à dublagem do filme, que não é muito legal. Confesso que o filme é ótimo, mas a dublagem, o tratamento que o filme recebeu no Brasil foi péssimo. Por isso que eu acho que não é um filme muito conhecido. Eu acho que só poucas pessoas aqui devem conhecer o filme, né? E tanto é que tem no YouTube, mas com a imagem péssima em inglês ainda, né? E aí, por fim, no Colégio Alcides, que é o colégio da qual aplicamos o questionário. Foi exposto para o EJA, para o segundo, terceiro ano, né? E aí, com questões básicas, como você já assistiu ou conhece o filme, a maioria não assistiu ou sequer conhecia, né? Você acredita que o que foi mostrado no filme já fez parte de nossa história? Alguns sim, outros não, alguns não mostraram interesse, só ficaram lá de qualquer jeito, né? Você identifica qual o contexto histórico que o filme aborda, e aí, essa parte até que saíram algumas respostas interessantes, né? Falando sobre a questão do posicionamento do negro no decorrer da história, da luta do negro. A gente conseguiu fazer uma correlação ao Barack Obama atualmente, né? De ser, por exemplo, o fruto dessas lutas, né? De ser uma vitória em si, né? Que como negros que antes eram segregados em um certo país, em uma certa nação, agora tem como maior líder, presidente, um negro, né? E aí, outra pergunta também foi, o filme mostrou algo que você não conhecia ainda? A maioria não conhecia, né? Você já ouviu falar da KKK, os diáconos já se esperar. O nome, na verdade, é Deacons for Defense and Justice, Diáconos pela Defesa e Justiça. Ninguém conhecia, logo eu expliquei logo que não é o diácono da igreja, né? Não é o diácono bíblico que a gente conhece, os diáconos desse grupo, a maioria não. E aí o que mais me espanta é que eles não conhecem a Ku Klux Klan, né? Digamos que um dos maiores e mais violentos inimigos dos negros, não só dos negros, das minorias, porque não somente os negros eram seus alvos, como também judeus, como também os mexicanos, como também os imigrantes em si, né? Ou seja, os caras são racistas de verdade, e não só que afeta, não só com relação a afro-americanos, mas em si as minorias que quase ninguém conhece no ensino básico, né? E uma outra questão também, o que mais chamou sua atenção? Houve pouca disposição na hora que você responder essa parte, né? Ou também, o que é consciência negra para você? E aí vem aquelas respostas sempre, a busca pela igualdade, o negro buscando seu espaço na história e tal. E aí, por fim, o Colégio Chico Mendes, o que mais me surpreendeu, né? Porque a gente ouve muito essa ideia de que o colégio do campo, da zona rural é atrasado, os meninos, desculpa o termo, né? Tem gente que ainda usa assim, são grupos que não tem capacidade, tanto é que a atenção, as verbas para essa área da educação do campo é muito pouca, é pouquíssima, né, na verdade. E aí você chega com uma inovação dessa, um filme, um recurso didático, e os meninos simplesmente se vislumbram. Foi um ambiente que menor teve evasão, cerca de 2 ou 3 saíram no decorrer, né? A emoção como eles se envolviam com o filme, né? Eu achei muito interessante, vibravam, comentavam algumas partes, entendiam, né, a mensagem que o filme queria passar, entendiam, por exemplo, que a ideologia empenhada na prática pelos diáconos, que é baseada em partes pela ideologia de Malcolm X, não é uma coisa absurda, não se trata de uma violência aleatória, uma violência empenhada como a Ku Klux Klan, mas
é uma questão de autodefesa. Tanto que nas questões das manifestações ou da lixamentos da corrupção, de cenas que aparecem no filme, os alunos paravam assim, por que ele não revida? Né? Por que ele não bate nele também? E aí o momento que o Forrest Whitaker, né, um operário, vivido por um personagem vivido pelo Forrest Whitaker, o Marcus Clay, ele acaba revidando as violências e agride um policial. Foi uma vibração enorme nessa aula, entende? E aí saíram respostas como essa: respeitar a todos, e que temos direitos iguais e não se deve importar com a cor da pele. Os brancos não são melhores que os negros. E aí você percebe uma identificação maior desses alunos, filhos de camponeses da região vizinhas, né, com o que o filme pretende se expor, né, a maneira como eles se envolveram. E aí na hora de responder as questões, né, aqui eles assistiram o filme, né, e aí na hora de responder as questões, eles respondiam como se estivessem fazendo uma prova, como se fosse uma coisa avaliativa, mesmo que a gente deixou bem claro que aquilo ali eles responderiam espontaneamente, tiravam as dúvidas, tentavam interpretar, demonstrando pleno interesse no assunto, né? E aí, concluindo, a gente acaba concluindo, né, que esse trabalho principalmente acabou, né, desmistificando o pensamento de incapacidade desses alunos, né, pois acaba por direcionar pouco perspectiva à educação rural no campo. Uma segmentação social muito fértil para a produção de conhecimento e sentido educacional. Porque tem muita gente, eu atualmente já estou dando aula, e para minha felicidade é no colégio da zona rural, do campo, estou muito feliz, né? E aí você vê relatos de colegas: não, não queria estar aqui no campo, não queria estar aqui, eu preferia estar na cidade, eu preferia estar mais na capital. Só que no campo, pelo que eu pude perceber através desse trabalho, que é um ambiente muito fértil para a produção do conhecimento. São alunos altamente receptivos, né, com relação ao que você vai transmitir, principalmente no que se trata de conteúdos dinâmicos, principalmente no que se trata com relação a cinema, né? E já atualmente eu já venho trabalhando, já tentei mostrar algumas coisas, já mostrei um documentário do Malcolm X, e aí você se depara com um certo êxito, né? Uma certa sensação de dever cumprido, quando você vê eles usando no seu dia a dia o que você passa em sala de aula, essa questão da igualdade, essa questão de não superioridade com relação à cor de pele, à condição social, né? E aí, através de um desses questionários recentes, saem algumas respostas interessantes, como uma que o aluno dizia assim: agora eu te pergunto, quais são os seus heróis? Seus verdadeiros heróis? O Batman, o Flash, está se referindo ao Batman dos filmes, o Flash também do desenho, né? E aí ele fala assim: para mim, os verdadeiros heróis são aqueles que fizeram algo pelo nosso país e pelo nosso mundo, né? Isso baseado no filme que foi transmitido, baseado no cinema. E aí a gente acaba percebendo que o potencial e a capacidade, né, do cinema, ele vai além, né, do que às vezes a gente imagina. Ele está mais presente e pode ser muito mais eficaz em algumas situações do que os métodos tradicionais, né? Não que se deva abonar os métodos tradicionais, mas o cinema serve como um ótimo complemento, principalmente para a formação educacional, né? E aí, como ela terminou com uma fala do Martin Luther King, eu termino com uma frase que eu mal conheço, né? Que a educação é o passaporte para o futuro. Nossa, eu estou muito apurado. 6 horas eu tenho que ir lá para a feira. Vamos lá. Quando eu estou apurado, eu já vou contar meu tempo. Eu não posso estourar o tempo. Antes eu vou falar uma coisa que eu acho bastante interessante, essa troca
entre a Silene colocar o Martin Luther King e você colocar o Malcolm X. Tem um filme do Spike Lee, que é o primeiro filme dele, Faça a Coisa Certa, que no final, quando está pegando fogo na pizzaria, ele vai lá e coloca uma foto do Malcolm X e uma foto do Martin Luther King, né? Então, ele está dizendo que não há uma separação, há uma aproximação, né? E tem alguns filmes, né, que o Malcolm X aparece conversando com o Martin Luther King. Aí nós, no Brasil, nós temos uma visão de que eles são duas visões antagônicas, né? E lá eles não se viam como antagônicos. Isso é bastante interessante. Mas quando eu decidi apresentar, eu vou chamar como um pequeno ensaio, porque é o seguinte, quando eu comecei a fazer o Cineclube, eu já trabalhava com o Cineclube bem antes de vir para cá. E a ideia de estar sempre do Cineclube é o quê? Porque é uma ferramenta de conhecimento, de troca, de experiência. No cinema você vai tomar conhecimento, contato com novas informações, e é uma coisa do que passou. O cinema é como se você pegasse um livro para ler eventos. E aí, né, você vai atuando, e é óbvio que você usa o cinema para algumas finalidades políticas. Então, você quer algumas coisas, você está usando para a questão educacional, para os seus alunos. E aí, aqui, quando eu comecei a participar do Cineclube, eu vim assim com um ar meio que despojado. A ideia era trabalhar com o Cineclube, sabendo do potencial que o Cineclube tem, que se os alunos pegassem a vontade de vir ao Cineclube, assistir aos filmes, a participar das discussões, isso ajudaria na formação acadêmica deles. Só que a coisa foi... uma vez eu apresentei, a primeira vez eu apresentei primeiro foi o professor Chico. Um dia eu estava conversando com ele, então ele falou: "Pô, você não vai fazer nada acadêmico?" Eu falei: "Não, isso aqui não é acadêmico, isso aqui para mim é uma atividade de extensão." Aí eu fui fazer uma apresentação no CBU, no Rio Grande do Sul. E as pessoas adoraram também, e aí perguntaram: "E o que você está fazendo academicamente? O que você está tirando?" Aí eu nada, mas como? Você não pode deixar passar isso, tá? Depois eu apresentei novamente em São Paulo, no Congresso de Pesquisadores de Antropologia. E houve a mesma questão. Eu falei: "Isso, eu acho que eu estou pisando na bola, eu estou perdendo um espaço." E aí eu fui apresentar mais uma vez em Piauí, aí pronto, terceira cobrança. Falei: "Então agora eu vou começar a pensar nessa coisa de forma mais sistemática e ver o potencial pedagógico que a gente possa tirar e mesmo fazer algumas pesquisas." Mas eu não tinha ideia do que passar, como fazer. De repente, eu passei um filme aqui, Orfeu, que é um filme dirigido pelo Cacá Diegues. Eu gosto do Cacá Diegues. Eu não só conheço o Cacá Diegues, eu gosto do Cacá Diegues. Por quê? Porque o Cacá Diegues é um diretor que, desde o primeiro filme dele, que nós vamos passar esse ano, que é o Bangazumba, ele sempre colocou negros no filme dele. Ele tem até um filme que é sobre alemães e tal, e ele arrumou um jeito de ter uns atores negros lá. E uma vez conversando com ele, ele demonstra a preocupação da questão da racial no Brasil. Só que o Cacá Diegues tem uma visão que eu não tenho. O Cacá Diegues, ele tem aquela coisa meio brasileira de democracia racial e tal. E eu penso por um outro viés. E eu passei o filme o Orfeu e não fiquei contente com o filme. Eu achei que não era aquela visão que eu acharia interessante.
e eu consegui baixar o filme Orfeu Negro, né? Porque o Cacá Dieta ele faz o filme Orfeu em cima do filme Orfeu Negro. E aí a coisa começa a complicar, porque o primeiro filme é Orfeu Negro, ele só faz Orfeu. E ele clareia muito os personagens e tal. E aí eu peguei e falei, olha gente, eu gostaria de passar numa oportunidade Orfeu Negro. E eu passei. Eu acho que está em 2011, eu acho. Em 2012. E aí nós programamos o filme Orfeu, né? E qual foi a minha surpresa? Não, nós passamos o filme Orfeu. E depois de uma semana, o Jabor a falar no rádio que o Barack Obama estava querendo visitar o Brasil, e um dos motivos do Barack Obama visitar o Brasil foi que ele assistiu o filme Orfeu Negro. Né? Ele assistiu o filme Orfeu Negro e a mãe dele levou o Obama para assistir o filme e falou, filho, eu vou te levar para você ver um filme que fez com que eu me apaixonasse pelo seu pai. A mãe do Obama é branca e o pai do Obama é negro, da África, né? Esqueço, do Congo, qualquer coisa assim. E aí, o Obama diz que quando a mãe dele, quando o filme estava passando, ele olhou para a mãe e a mãe estava chorando no filme. E aí ele diz que ele queria vir ao Brasil porque ele queria conhecer o país que fez o filme, que fez com que a mãe dele se apaixonasse pelo pai dele e tal. E ele veio para o Brasil e a gente tinha passado o filme. Eu falei, pô, que bastante interessante isso. Eu até mandei para todo mundo e tal. E a coisa mais interessante é que no discurso que ele fez na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ele falou, ele repetiu essa história. Eu estou no Brasil por conta desse filme Orfeu Negro. Ninguém mais falou do filme. Esse filme não foi comentado. As pessoas não destacaram. Né? O filme não voltou para ser repassado, porque passou batido. Aí, uma outra coisa que chamou a minha atenção foi, a gente programou um filme aqui, Cadillac Records. Por que Cadillac Records? Porque eu havia, em 2008, um colega mandou por e-mail essa indicação desse filme. Foi um filme muito bom e tal. E eu consegui assistir o filme. Eu até comprei uma cópia, né? E aí, eu peguei e falei, pô, vou passar esse filme. Passei esse filme lá eu fui para uma banca em São Luís e nesse período dessa banca eu passei o filme, debatemos, aí nós decidimos passar aqui. Quando há poucas semanas do filme morre a Etta Jones, que é uma das protagonistas do filme. Né, que foi feita pelaquela Beyoncé, né? E aí esse tema, essa coisa, acabou fazendo parte do debate do cinema, né? A questão da droga, a questão das relações étnico-raciais, tal, que ela é uma cantora de pele clara, né? Que no Brasil até poderia passar por branca, mas ela, como ela é norte-americana, ela é negra. E ela se apaixona por um branco judeu e ela passa a vida toda frustrada porque ela não consegue manter uma relação com esse judeu, e esse judeu era apaixonado por ela, mas ele não pode ficar com ela porque ele era branco, e ela cai nas drogas. Nossa, foi muito interessante você ver o filme e ver o jeito que ela decai, e no fim ela morreu com 70 anos. Morreu de doença, não morreu por causa das drogas, né? E aí, falei, poxa, uma coisa, duas coincidências interessantes, né? E a outra foi o filme Tiro em Ruanda. Existem pelo menos 2 filmes, tem mais, mas eu conheço 2